Olá pessoal, mais uma vez aqui, irmão Sandro, com uma palavra de salvação. Dessa vez, continuando aí o Sermão do Monte, né? Em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 24. E começando essa reflexão, imagine uma casa com paredes bonitas, pintura nova, telhado impecável, mas com rachaduras profundas na fundação. Por fora, tudo parece bem. Por dentro, o colapso é apenas questão de tempo. Assim era a religião dos dias de Jesus. Muita aparência, muito ritual, muita regra, mas pouco coração transformado. No texto que nós vamos comentar hoje, Jesus confronta essa religiosidade superficial e nos ensina que Deus não se satisfaz com uma obediência apenas externa, mas exige um coração reconciliado, sincero e justo. Esse texto foi registrado por Mateus, escrito aos judeus, num contexto de forte legalismo religioso, dentro de um sermão didático, que foi o Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte que estamos falando agora. Entre as bem-aventuranças e os ensinos mais profundos sobre o pecado do coração. Então, antes de continuarmos comentando, vamos ler esse texto, essa parte do Sermão do Monte, que se encontra em Mateus 5, do versículo 17 ao 24. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, passa, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembres de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, pessoal, quando Jesus começou a ensinar no Sermão do Monte, ele sabia que estava falando para pessoas profundamente religiosas, pessoas que conheciam a lei, que respeitavam os mandamentos, que frequentavam o templo, que valorizavam a religião. Mas Jesus também sabia que havia um grande problema: muita religião por fora e pouco coração transformado por dentro. Por isso, logo no início do texto, Jesus faz uma afirmação muito clara e muito importante. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus não veio destruir a palavra de Deus. Ele não veio abolir os mandamentos. Ele não veio propor uma fé mais fácil ou mais relaxada. Pelo contrário, Jesus veio cumprir plenamente a lei, vivendo aquilo que ninguém jamais conseguiu viver. A lei revelava o padrão santo de Deus. Jesus revelou como esse padrão se manifesta numa vida real, num coração obediente. Tudo aquilo que Deus exigia na lei, Jesus cumpriu perfeitamente, em pensamentos, em palavras e em ações.
Por isso ele afirma que nem um jota, nem um tio, nada passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus continua firme, continua válida, continua sendo a referência moral e espiritual para o ser humano. Continuando, em seguida, Jesus faz um alerta sério. Ele diz que quem relaxa os mandamentos e ensina outros a fazerem o mesmo, será chamado pequeno no reino dos céus. Aqui Jesus está mostrando que não é apenas o que vivemos, mas também o que ensinamos, que tem peso diante de Deus. Uma fé que distorce a verdade, que relativiza o pecado, que diminui a santidade de Deus, não conduz à vida, mas ao engano, mas à mentira. Então Jesus faz uma das declarações mais impactantes de todo o Sermão do Monte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus eram extremamente rigorosos, cumpriam regras, tradições, normas religiosas, mas a justiça deles era apenas externa. Eles obedeciam com o corpo, mas o coração permanecia distante de Deus. É aquele caso de você fazer as coisas boas e certas pelos motivos errados, né? Fazendo pela reputação na comunidade, fazendo para alimentar a própria vaidade, né? Então Jesus ensina aqui que Deus não se satisfaz com uma obediência apenas exterior. Deus olha o coração, Deus vê as intenções, Deus avalia aquilo que ninguém mais vê. A justiça que Deus exige é mais profunda, mais sincera, mais verdadeira. É uma justiça que nasce de dentro, não apenas de comportamentos visíveis. Para deixar isso ainda mais claro, Jesus pega um mandamento muito conhecido: não matarás. Todos concordam com isso: matar é errado. Tirar a vida de alguém é pecado grave. Mas então Jesus surpreende seus ouvintes ao dizer que o problema não começa quando alguém mata, mas quando alguém se deixa dominar pela ira. Jesus afirma que aquele que se ira contra seu irmão, que guarda rancor, que despreza, que humilha com palavras, está cometendo pecado diante de Deus. Aqui ele nos mostra algo fundamental: o homicídio, ele começa no coração. A violência começa dentro. A maldade nasce nos sentimentos não tratados, na ira acumulada, no desprezo cultivado. Palavras também ferem. Palavras também matam reputações, relacionamentos, esperanças. Quando Jesus fala sobre chamar o outro de tolo ou de louco, ele está denunciando uma atitude de desprezo, de desumanização do próximo. Para Deus isso é muito sério, para Deus isso é pecado, porque Deus não vê apenas o ato final, Ele vê todo o processo que leva até o pecado. Então Jesus avança para um ensino profundamente prático. Ele diz que se alguém estiver no momento de adoração oferecendo uma oferta e se lembrar de que há um relacionamento quebrado, essa pessoa, deve parar tudo e buscar reconciliação. Isso é muito forte. Jesus está dizendo que Deus valoriza mais um coração reconciliado do que um ritual religioso. Religião sem amor é vazia, louvor sem perdão é incoerente. Oração sem reconciliação é ruído. Deus não se agrada de uma fé que se levanta. Deus não se agrada de uma fé que levanta as mãos no culto, mas mantém o coração fechado para o perdão. Jesus nos ensina que a reconciliação é urgente, não pode ser adiada, não pode ser empurrada para depois. Quando a mágoa, ressentimento, ódio, o relacionamento com Deus também é afetado. Porque amar a Deus e desprezar o próximo é uma contradição. Aqui está a moral elevada do ensino de Cristo, Deus não quer apenas que você não mate, Deus
quer que você não odeie. Deus não quer apenas que você cumpra regras, Deus quer que você tenha um coração transformado. E a verdade é que nenhum de nós consegue viver esse padrão sozinho. Todos falhamos, todos nos iramos, todos guardamos mágoas, todos já usamos palavras que feriram. É por isso que esse texto não nos conduz ao orgulho, mas à humildade. Ele nos mostra a necessidade, de sermos salvos, de termos um Salvador. Jesus viveu essa justiça perfeitamente. Ele não odiou, ele não maltratou, ele perdoou, ele amou até os inimigos. E na cruz, ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa ira, a nossa culpa. É somente por meio dele que podemos ser reconciliados com Deus e aprender a viver reconciliados com as pessoas. Então, querido ouvinte, a justiça de Deus, a justiça que Deus exige não é só aparência, é transformação. Não é fachada, é novo nascimento. É essa nova vida que começa quando entregamos o coração a Jesus, o único que cumpriu a lei e nos oferece perdão, graça e salvação. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja uma boa pessoa, nunca tenha cometido um crime, mas Jesus mostrou hoje que o problema é mais profundo. Todos nós falhamos no nosso espírito, no nosso coração. Todos precisamos de pedir perdão, todos carecemos de reconciliação com Deus. E essa reconciliação só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei, ele levou o nosso pecado, ele morreu na cruz e ressuscitou. Então não perca a oportunidade, decida-se hoje ainda, arrependa-se hoje ainda. Hoje ainda pode ser o dia da sua salvação. Receba Jesus como o único e suficiente Salvador, entregue seu coração a Ele e viva a justiça que vem do reino de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Obrigado por ter ouvido até aqui e até uma próxima.